Olá! Olha, a gente vive num mundo que parece cada vez mais barulhento, né? Com tanta informação, tanta pressão, fica difícil até parar para pensar direito. É por isso que hoje a gente vai mergulhar em um livro que propõe um caminho para encontrar um pouco de clareza. Reflexão Ética e Agir Moral, Pensatas, do autor Chico Assis. Então, para a gente começar a entender a proposta do livro, vamos primeiro dar uma olhada no cenário atual. A vida moderna é um bombardeio de informações, de opiniões, de pressões que vêm de todo lado. É quase impossível ter um momento de silêncio para conseguir pensar com calma. E essa correria toda, essa pressão constante, acaba levando a um esgotamento que muita gente já sentiu na pele, o tal do burnout. Aquela sensação de que a bateria simplesmente acabou. E como se não bastasse, a gente ainda tem que navegar por um oceano de desinformação. Saber o que é verdade e o que é mentira virou um trabalho diário e, vamos combinar, super cansativo. Para completar esse quadro, a gente vive um clima de divisão social e política que acaba gerando um conflito atrás do outro. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Como é que a gente faz para achar um norte e um pouco de clareza no meio de tanto barulho? Bom, o livro do Chico Assis aponta uma direção, e é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Beleza. Então, como é que se faz isso na prática? É aí que entra o método do autor Chico Assis. Ele, que é filósofo e pensador, criou uma ferramenta bem interessante para ajudar a gente a cortar essa névoa toda da vida moderna. E o nome dessa ferramenta é Pensatas. Uma pensata, como ele mesmo define, é basicamente um exercício focado de reflexão ética. Sabe, não é ficar só na teoria, na filosofia abstrata. A ideia é pegar algo que aconteceu no dia a dia, uma notícia que saiu no jornal, e analisar aquilo com um olhar ético. É um convite para a gente desligar o piloto automático e pensar de verdade sobre as coisas. E aqui vem uma parte muito curiosa sobre o livro, o jeito como ele foi feito. É fruto de uma colaboração bem inusitada entre o Chico Assis e uma inteligência artificial. Ele escrevia os textos originais e depois pedia para a IA reescrever, buscando deixar tudo mais claro, mais direto ao ponto. Olha só que demais! Isso aqui é um trecho do comando do prompt mesmo que ele deu para o ChatGPT. É a prova de que a obra mistura o pensamento filosófico clássico com a tecnologia mais atual para nos fazer refletir. Tá, mas e na vida real? Como é que isso se aplica? Vamos começar pelo mundo dos negócios, que é um campo cheio de dilemas éticos. A grande pergunta que o Assis joga na mesa é: no fim das contas, as empresas existem para as pessoas ou para o lucro? O autor usa como exemplo os programas de fidelidade. Ele argumenta que muitos deles não enxergam o cliente como uma pessoa, mas como um objeto, um número, um meio para se chegar ao lucro. De um lado, você tem uma relação de respeito, humana. Do outro, uma relação que basicamente transforma gente em coisa. E qual é a consequência dessa mentalidade de lucro acima de tudo? Bom, geralmente é uma insatisfação gigantesca. Quando os clientes são tratados como objetos, a experiência deles quase sempre acaba sendo ruim. E isso não é só uma impressão, não. Os números mostram. Pensa só, 2,3 milhões de reclamações. Esse foi o número de queixas recebidas só pelo setor de telecomunicações no Brasil em um único ano. É um sinal claro de que existe um abismo entre o que as empresas prometem e o que elas realmente entregam. Mas essa história de desconexão não para no mundo dos negócios. Na verdade, é um reflexo de algo muito maior. Então agora, a gente vai ampliar essa reflexão para a sociedade inteira e pensar um pouco sobre como a gente percebe a realidade e qual é a nossa responsabilidade nisso tudo. Aqui o autor traz uma reflexão bem forte, a ideia de que não existe um fato absoluto. O que existe são versões. Cada pessoa enxerga o mundo através das suas próprias lentes, dos seus valores, das suas experiências. Então, o que a gente pode oferecer é sempre a nossa versão da realidade. E se cada um tem a sua versão, a gente chega num ponto fundamental, a responsabilidade coletiva. Se a realidade é construída por todos nós, então todos nós somos responsáveis por ela. O Estési usa o exemplo trágico da Boate Kiss para mostrar como a omissão de muitas pessoas pode permitir que uma falha coletiva aconteça. A questão aqui não é achar um único culpado, sabe? A responsabilidade, na verdade, é compartilhada. Ela passa pelos donos do negócio, pelas autoridades que falharam na fiscalização, pela banda, pelos frequentadores que talvez não tenham pensado nos riscos e, no fim, por toda uma sociedade que muitas vezes só reage depois da tragédia, em vez de agir para prevenir. E com isso, a gente chega na parte final da nossa conversa, que talvez seja mais importante.
Qual é o objetivo de toda essa reflexão ética? É construir uma vida com mais significado e, por consequência, um legado. Então, a grande sacada do livro é esta: usar as pensatas, praticar essa reflexão, não é coisa de filósofo ou de acadêmico, não. É uma ferramenta para a vida. É um jeito de transformar a si mesmo e, quem sabe, a sociedade ao nosso redor. E para fechar com chave de ouro, o autor faz uma distinção que é simplesmente genial entre herança e legado. Herança é o que a gente deixa de bens materiais. Quanto mais se usa, menos sobra. Já o legado é construído com um propósito, com ações éticas, e quanto mais ele é compartilhado, mais forte ele fica. E o livro encerra deixando essa provocação no ar. Uma pergunta que serve para todo mundo. Afinal, qual será o legado que cada um de nós vai deixar para o mundo? É uma reflexão para a gente levar para a vida, sobre as nossas ações e sobre o que realmente importa.